Olá, pessoal. A gente tinha parado no um dos nossos últimos encontros, né? Que a gente tinha começado a conversar sobre as primeiras evidências de vida na Terra, né? As primeiras evidências em relação ao registro geológico e paleontológico. Agora a gente vai dar continuidade a essa conversa, né? A gente tinha então falado sobre alguns desses fósseis que mostram as primeiras evidências de vida. E só para a gente relembrar, nós estávamos falando, né? Tínhamos, na verdade, começado a falar sobre o éon Adeano, que é aquele primeiro momento da história do planeta. Começa com a sua origem há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, né? E finaliza mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, que é quando começa o Arqueano. Então é bem nessa transição que a vida muito provavelmente se originou, tá? E, bom, e o intervalo agora que nós estamos tratando, né, que é o Arqueano, entre 4 bilhões, é isso mesmo, entre 4 bilhões de anos até aproximadamente 2 bilhões de anos, né, mais ou menos, é um intervalo que nós temos aí pouco registro fossilífero, né? Eu já mostrei aula passada, nosso encontro passado, a respeito dos estromatólitos e também a respeito dos fósseis químicos, né, dos querogênios, que são algumas dessas evidências mais antigas, tá? Bom, e como que seriam, então, agora já apresentei os fósseis, né? Agora, como que seriam, provavelmente, essas primeiras formas de vida? Bom, baseado, né, no que nós conhecemos em relação às formas de vida atuais, né, que seriam algumas formas de vida mais simples, né, que seriam parecido com bactérias, uh, e baseado também em alguns conjuntos de evidências do próprio registro geológico, né, e paleontológico, nós presumimos, né, que na verdade essas primeiras formas de vida elas eram então organismos unicelulares, obviamente, né, que depois passaram então a viver em colônias, né, formar colônias ou formar pequenos agrupamentos. Esses organismos eram procarióticos, ou seja, isso significa que eles não tinham um núcleo nas suas células, né, bem definido, como nós temos um núcleo, por exemplo. Já vou mostrar uma imagem aqui que vai clarificar um pouco melhor essa questão. Formato provavelmente mais esferoidal, formato mais ou menos esférico, tendendo para um formato meio elipsoide. E alguns deles, como eu disse, poderiam formar colônias ou cadeias de filamentos, né? O que a gente chama de cadeias filamentosas. Algumas dessas células podiam ser em formatos mais discoides, né? Achatados. Reprodução por fissão binária. Como eu já disse, crescimento em grupos ou colônias. Poderiam até produzir, né, um tipo de muco, né, que a gente chama de mucilagem, formando ali as esteiras, né, microbianas. O tamanho desses organismos deveriam ser muito pequenos, então coisas menores do que 20 micrômetros, né, então nada muito grande. Provavelmente muito deles fotossintetizantes. Existem até algumas informações na literatura de que alguns poderiam até ter desenvolvido fotossíntese, né, oxigênica, que mais provavelmente os iniciais, né, não tinham, né, os primeiros organismos não faziam essa fotossíntese oxigênica, até porque possivelmente ainda nesta época, né, durante este éon aí do nosso planeta, né, não havia oxigênio na atmosfera. Isso pelo menos é o que muitos trabalhos mostram, né, a ausência de oxigênio, embora tenha alguns autores aí que já contestaram isso, né. Provavelmente eram organismos então termofílicos, ou seja, organismos que gostavam de ambientes muito quentes, né. E falando em temperatura, possivelmente os oceanos, em alguns momentos aí da história do Arqueano, durante o Arqueano, tinha temperaturas aí em torno de 57 graus aproximadamente, né? Isso segundo algumas estimativas, tá? E muito provavelmente não eram organismos autotróficos, embora haja aquela discussão se os primeiros de fato eram autotróficos ou se eram heterótrofos, né? O que isso significa? Organismos autotróficos, né, ou autótrofos, eles seriam aqueles que produzem o seu próprio alimento, né, por meio da fotossíntese. As plantas, por exemplo, eles são autótrofos. Já nós, por exemplo, animais, nós somos heterótrofos, nós não conseguimos fazer fotossíntese, né? Então a gente precisa adquirir o nosso alimento a partir de outro tipo de organismo, né? Como é uma planta, um animal, coisa do tipo. Essa seria a diferença entre autótrofos, né, e heterótrofos, tá? E, como eu disse, né, a maioria deles, né, então eles, provavelmente os primeiros organismos, eram procariontes, né, que tinham um núcleo pouco desenvolvido, ou melhor, não tinham núcleo, né,
definido por uma membrana. Enquanto que há algumas possibilidades, né? Nós podemos encontrar aí na literatura alguns trabalhos que sugerem até mesmo a presença de possíveis eucariontes há 2,7 bilhões de anos, né? Que estaria já mais para o finalzinho desse éon Adeano, né? Também existe controvérsias em relação a isso, é claro. Bom, só para que vocês então compreendam melhor todo esse contexto que eu estou colocando, né? O que seriam esses organismos eucariontes, procariontes, né? Então aí eu estou dando exemplo, né? Uma imagem de dois tipos de células, né? São as células eucarióticas e as procarióticas. Então, quando eu digo, né, que os organismos eram procariontes, por exemplo, ou que eram células procarióticas, significa que eles não tinham, como nós podemos observar aqui nessa figura do lado direito, uma estrutura, né, nuclear definida. Então, ele era uma célula como essa que a gente está vendo, uma representação de uma bactéria, em que o seu DNA, né, o seu material genético, poderia ser DNA, poderia ser... geralmente, né, na verdade, o material genético é de DNA, é vírus, né, que pode ser de RNA ou DNA, mas nesse caso aqui, bactérias teriam, então, né, o seu DNA, o seu material genético disperso aqui no citoplasma da célula e não organizado ao redor, envolvido, né, por uma membrana e organizado. Claro, além de outras diferenças em relação a tamanho e a presença de outras estruturas na célula, tá? no interior desta célula. Então, por exemplo, já os organismos eucarióticos, né, eles apresentam um núcleo definido. Então, o material genético ele se encontra no núcleo dessa célula, envolvido por uma membrana. E ele também tem uma série de outras estruturas na célula, no citoplasma, que é essa região ao redor do núcleo, envolto pela membrana, tá? Que nós chamamos aí genericamente de organelas, né? Então, por exemplo, nós temos organelas como as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração, né? Temos os lisossomos, retículos endoplasmáticos, enfim, uma série de estruturas que vão ter funções distintas na célula, tá? E neste caso dos procariontes, nós não temos muitas, né, dessas estruturas, tá? Então, a gente basicamente tem ali um núcleo e alguns tipos de ribossomos, né? Bom, aqui nós temos, por exemplo, mais uma ilustração, né, mostrando mais uma vez algumas diferenças básicas, né, de uma célula procariótica de uma eucariótica. Então, do lado esquerdo aqui nós temos um exemplo de célula procariótica, né, uma bactéria, né, que ela contém um flagelo, nesse caso, uma membrana celular, e no seu citoplasma aqui, né, ela apresenta então os ribossomos, como eu disse, e o seu material genético aqui disperso no núcleo, né, que não está envolvido então por uma membrana. Enquanto que uma célula procariótica, que é essa do outro lado aqui, do lado direito, esse daqui é um exemplo, né, esquemático de uma célula vegetal, tá? Contendo então, por exemplo, um vacúolo, ribossomos, também as estruturas respiratórias, né, que seriam as mitocôndrias, um núcleo, né, um núcleo aqui bastante definido, envolvendo material genético, e outras estruturas como um cloroplasto, né, no exemplo das células vegetais. Tá? Então, são algumas diferenças entre procariontes e eucariontes. Tá? Então, no caso, esses primeiros organismos seriam do tipo procariontes, ou seja, e quando eu digo que eles formavam cadeias filamentosas, né, é mais ou menos sobre isso daí que eu estou dizendo. Isso daí são imagens de organismos, né, procariontes, né, que nós chamamos de cianobactérias, né. Esses daí eles são atuais, né, ainda nós encontramos esses organismos atualmente. Eles são fotossintetizantes e eles formam esses tipos de cadeias. Então, são algumas células aí que se juntam, né, se agrupam e formam estruturas, né, como se fossem aí talos, né, esses filamentos de organismos aí, tá? Então, eu já tinha mostrado, inclusive no nosso encontro anterior, a respeito dos microfósseis mais antigos conhecidos, né, datados em torno de 2 bilhões e meio de anos. Esse daí são alguns exemplos aí da África do Sul. E nessa imagem de cima, a gente tem, então, algumas estruturas encontradas em rochas, indicando um possível organismo com formato filamentoso, como aquele que eu mostrei, né? E nessas outras imagens de baixo seriam organismos com formato mais esferoidal, né? Ou um formato mais elíptico, né? Então, essas imagens já tinha mostrado no nosso outro encontro. Então, só para a gente relembrar, tá? Então, um pouco, né, da cara, né, que teria esses primeiros organismos.
Bom, e onde que viviam esses organismos, né? Bom, a gente, pelo que tem percebido aí, pelo conjunto de dados e evidências e a geologia, né, e a paleontologia tem nos fornecido, provavelmente esses organismos eles eram de hábitos bentônicos, né, também tinha organismos de hábitos planctônicos, ou seja, eles variavam então bastante em termos de ambientes que eles ocupavam e mesmo maneiras, né, de ocupar esses ambientes. O que seriam os bentônicos? Seriam aqueles organismos que vivem mais no fundo, né, dos oceanos, né, no fundo dos lagos, né? Esses seriam os bentônicos. Enquanto que os planctônicos seriam aqueles que estariam mais suspensos na massa d'água e que são transportados por esta massa d'água. Ou seja, eles não têm um movimento ativo, né? Esses seriam os planctônicos. Provavelmente alguns desses viviam em zonas fóticas, ou seja, onde nós tínhamos aí a presença de luz, até porque muitos deles eram fotossintetizantes, ou seja, eles faziam fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. E viviam tanto em ambientes marinhos, né, quanto em ambientes lacustres, né, ou seja, ambientes continentais. E também é possível que esses organismos, embora não haja muitas evidências da paleontologia e da geologia para isso, né, mas nós temos, né, algumas desconfianças de que esses organismos, baseado no que a gente consegue observar hoje, que possivelmente tinha sim organismos habitando o ambiente terrestre, né? Ou seja, não apenas em ambiente aquático, mas também, por exemplo, nos solos, na porosidade dos solos ou até mesmo de rochas, tá? Isso baseado também no que nós podemos encontrar hoje, embora o registro paleontológico e geológico ele é muito pobre em relação a isso e não nos fornece certeza, tá? Da existência aí desses micro-organismos em ambiente terrestre, mas é possível que eles tivessem existido, tá? Agora, com certeza, em ambiente aquático, especialmente marinho, né, e lacustre, eles estavam presentes. Muitos desses organismos em ambiente marinho viviam aí em profundidades de até, né, abaixo aí, né, de 50 metros de profundidade, em ambientes que variavam bastante em nível de salinidade, então salinidade, nível de salinidade mais intenso, né, mais alto ou mais baixo, e também em ambientes aquáticos, né, saturados ou não saturados, né, por alguns tipos de minerais, como carbonatos ou sulfatos. Então, existia aí uma ampla variedade ecológica que esses organismos conseguiram, né, então, desenvolver e que forneceu, então, a possibilidade deles habitarem diferentes tipos de ambientes. Tá? Então, pelo que nós temos de evidências até o momento, né, provindas, né, da paleontologia e da geologia, provavelmente essas seriam algumas das características iniciais, né, desses primeiros micro-organismos. Aqui eu não estou me referindo, tá, necessariamente aos primeiros organismos de fato, né, logo após a origem da vida. Isso eu estou falando aí mais ou menos a partir aí de 3 bilhões e meio de anos para frente, já mais ou menos em torno de 2 bilhões e meio de anos, tá? É possível, na verdade, que os primeiros, de fato, né, organismos fossem algo diferente do que isso que eu estou mostrando, né, fossem talvez até micro-organismos mais simples, né, talvez fossem muito mais parecido com uma protocélula, né, lá na origem da vida, mas a gente não está tratando do assunto da origem da vida propriamente dito, mas nós estamos tratando mais aqui mesmo das evidências dos micro-organismos mesmo, tá? A partir do momento em que eles já, a vida, né, tinha se estabelecido aqui no nosso planeta, certo? Bom, então eu acho que por hoje tá bom, né? Nos próximos encontros a gente vai continuar conversando a respeito desses primeiros micro-organismos, só que a gente vai avançar um pouquinho no tempo e vamos avançar agora para dentro já do próximo éon, que é chamado Proterozoico, e vamos começar a entender então quando é, né, que surgem os primeiros organismos com, por exemplo, um núcleo definido. Aqui nós não falamos, né, desses organismos com núcleo definido, que são os eucariontes, falamos dos procariontes apenas. Então, os primeiros eucariontes vão começar a surgir a partir de 2 bilhões e meio de anos para frente, um pouco menos do que isso, tá? Que já estamos entrando dentro do éon proterozoico. E a partir dali, né, surgem então esses eucariontes e que depois, mais para frente, a gente vai encontrar os primeiros multicelulares. Tá? Então, mas isso a gente vai conversar nos nossos
próximos encontros. Acho que por enquanto é isso, só para a gente ter uma noção geral mesmo, né, desses organismos aí do Arqueano, né, qual era a cara deles, do que eles faziam, onde que eles habitavam. Espero que tenha ficado claro, então, esse nosso bate-papo, e nos vemos na próxima.